Voltamos com oportunidades, estamos falando sobre transplantes e doação de órgãos. Neste último bloco, a gente volta a conversar com Adalto Vieira, da Associação Providas Transplantes, aqui do Espírito Santo. Adalto, eu conversei agora há pouco com a Mitzi Rossi, mãe do Davidson Vitor Rossi. Estou gostando desse nome, porque esse menino, apesar dele ter sofrido um acidente, ter morrido, ele, através da atitude da família, deu vida para 5 pessoas, né? E prolongou a vida de 5 pessoas. E é importante isso, né? O que a Mitzi está colocando aqui, daquela conversa da família sobre doação, né, Adalto? Nós sempre colocamos o seguinte, que as pessoas têm que conversar, por exemplo, na hora do café da manhã, na hora do almoço, nos encontros familiares, abrir essa discussão, abrir. Quem tem a intenção de doar precisa externar isso para a família, até porque isso gera uma conversa mais esclarecedora. E hoje, sabendo que a doação é segura, que a doação hoje ela é fiscalizada pelo poder público, é uma doação que é feita dentro dos padrões mundiais, então ela é segura e uma coisa que se torna bastante viável, uma coisa que vai fazer com que as pessoas possam ter uma sobrevida, uma segunda chance de viver com aqueles órgãos que são doados, que, como eu disse anteriormente, não vão servir mais para nada. E eu achei interessante na conversa com a dona Mitzi a questão dela conhecer a família dos receptores, né? Como é que funciona? Você conheceu, o Adalto é um transplantado, ele recebeu um fígado de uma pessoa, mas você conheceu a família dessa pessoa, ou a pessoa te conhece? Como é que a família te conhece? Olha, na verdade, para que as duas partes, a família do doador com o receptor, possam fazer contato, é necessário realmente que as duas partes queiram. E esse contato ele é feito através da Central Estadual de Captação. É feito um contato primeiro com a central e a central então vai perguntar para a família doadora e para o receptor se há esse interesse nessa aproximação. Se uma família decidir conhecer e a outra não, como é que fica? Não é feita a aproximação, não. E veja bem, quando se faz essa aproximação, a gente tem percebido que acaba se criando uma segunda família. Há um elo muito grande, muito importante para a família que doou, e muito importante para a pessoa que recebeu, porque ela percebe que aquele gesto de amor, aquele carinho, não foi só naquele momento, ela continua, não diria nem que achando que aquela pessoa sobrevive com o órgão da pessoa falecida, mas ela continua sentindo que ela teve aquele gesto grandioso e que a vida que se foi não foi tão em vão, que ela serviu para que outros seres humanos continuassem tendo uma vida normal e feliz. A gente conversou aqui também com o Dr. Alberto, falando sobre morte encefálica, né, que é o momento em que se decide a doação do órgão e é o momento em que se tira os órgãos, né, para levar para um receptor, ou 5 ou mais receptores. E no caso, quando acontece um acidente de trânsito, por exemplo, a pessoa morre no local, os órgãos nesse momento podem ser aproveitados, Adalto? Essa é uma pergunta que eu não fiz para o Dr. Alberto, mas eu te faço pelo seu conhecimento sobre o assunto, você acha que tem propriedade para responder? Olha, na verdade, o que acontece é o seguinte, os órgãos sólidos, eles podem ser retirados a partir da morte encefálica que já foi explicada aqui pelo Dr. Alberto. Agora, uma pessoa que foi a óbito no trânsito e que os órgãos dela pararam de funcionar, ela com certeza não poderá vir a ser doadora de órgãos sólidos, mas poderá sim ser doadora das córneas até 6 horas após a morte, poderá ser doadora de outros tecidos, como a pele, como ossos, enfim. Porque os órgãos sólidos, coração, rins, né, o fígado, por exemplo, que é o que vocês consideram como órgãos sólidos, eles têm um tempo curto de durabilidade para ser retirado do doador para o receptor, né? Ele não dura tanto. Isso. A questão toda é assim, há o tempo realmente de isquemia desses órgãos e o que acontece é que por isso existe aí uma dúvida em algumas famílias quando estão no momento da doação, quando ela recebe aquela informação que a pessoa está em morte cefálica,
E às vezes a informação precisa ser muito bem passada para a família para que ela assimile rapidamente o seguinte. Por exemplo, uma pessoa em morte encefálica necessita estar ligada a um aparelho, a um respirador, para que possa continuar recebendo oxigênio, para que ela possa continuar tendo os órgãos dela em funcionamento para poder fazer o transplante, a retirada e o transplante. Muitas vezes esse momento é um momento difícil para a família, porque a pessoa chega, vê que o ente querido foi declarado em morte encefálica, mas vê que ela está respirando pelos aparelhos. Então é uma situação muitíssimo difícil. Isso precisa ficar claro, as pessoas têm que entender. A morte encefálica, como disse o Dr. Alberto, ela finaliza a vida, não há como retornar. Em que pese a gente respeitar as opiniões, inclusive religiosas e tudo mais, mas nós trabalhamos com o fato real ali na hora. Científico, exatamente. Tem umas informações, uns dados aqui que o Adalto, quando chegou aqui, me passou, sobre fila de pacientes que aguardam transplantes aqui no Espírito Santo. Um dado bem atual desse mês. O total de pessoas na fila hoje aqui no Espírito Santo é de 908 pessoas. É isso mesmo, Adalto? Sem dúvida. Hoje... Bem pouco assim agora, porque era bem maior, né? Sim. Nos últimos anos, o transplante no Brasil, ele praticamente dobrou a sua quantidade. O Espírito Santo veio crescendo 2008, 2009, 2010. E então, com isso, a fila diminuiu. Mas nós não podemos nos ater muito a essa fila, porque ela acaba não sendo tão real. Por que eu digo isso? Porque o que acontece é o seguinte, nós temos hoje uma série de pacientes fazendo o tratamento com interferon e ribavirina, que são dois medicamentos que a pessoa que está com hepatite C acaba tomando para tentar fazer com que zerem o vírus que está atacando o fígado. Provavelmente muitas dessas pessoas, infelizmente, irão à fila de transplante. Muito bem, nós temos também que considerar que a fila de córnea houve uma redução muito grande, mas outras pessoas acabam entrando. E no caso do rim, por exemplo, nós temos uma quantidade de pessoas muito grande fazendo hemodiálise que não se declaram em condições ou não querem entrar na fila para fazer o transplante, que é um grande erro na minha opinião e na opinião de outras pessoas da associação. Por quê? Porque é seguro o transplante realmente faz com que a pessoa saia daquela máquina de hemodiálise que ela tem que estar ligada segundas, quartas e sextas para poder fazer o tratamento. Muitas horas por dia nesse tempo? Muitas horas, a pessoa chega a ficar 4 horas na máquina para poder fazer esse trabalho e muitas ficam 3, 4, até 5, tem o caso de 6 anos fazendo esse tratamento. Então as pessoas precisam entender o seguinte, como já foi dito aqui, o rim, ele pode ter uma compatibilidade dentro da família. É muito mais tranquilo existir essa compatibilidade. E uma pessoa pode sim doar o rim e a outra pode receber e viver tranquilamente. Então, o fato de nós termos uma fila baixa é porque houve o aumento, mas eu vou dar um dado aqui que infelizmente também é alarmante. Nós hoje temos que dizer que no país existe cerca de 4 milhões de pessoas infectadas com hepatite C, gente. E olha só que interessante, nós temos mais de 50%, 60% dessas pessoas não sabem que têm a doença, não estão em tratamento, não fizeram essa descoberta ainda. Pessoas que sofreram cirurgias até 1993, que sofreram transfusões de sangue, pessoas que usaram seringas, trocaram seringas, usuários de drogas, pessoas que frequentam manicures, onde não levam seus equipamentos próprios, até vai um alerta para as senhoras que levem os seus equipamentos, porque a proliferação da hepatite C é muito grave e ela é um dos principais casos que leva à fila de transplante. Centros de estética que também não cuidam como deveriam cuidar dos equipamentos, né? Não cuidam. Infelizmente existe no mercado uma situação que até a gente combate um pouco. As pessoas desconhecem que o forninho, aquele tal forninho que a pessoa coloca o equipamento, elas desconhecem que aquilo não liquida o vírus.
O vírus pode sim ser liquidado quando se coloca o equipamento no autoclave durante pelo menos 24 horas. Isso precisa ser também repassado. Mas o mais importante é que você, ouvinte desse programa, tenha o seu próprio equipamento, o seu alicate, o seu empurrador de cutícula, enfim, todo o seu material para que você esteja livre disso. E o marido e os outros familiares não usem o mesmo aparelho de barbear, não vá ao cabeleireiro e deixe fazer o pé do cabelo sem ser com uma lâmina descartável e, por incrível que pareça, existem famílias que até compartilham a escova de dente, gente. Isso não é absurdo, isso existe, o que é literalmente uma agressão e uma possibilidade do vírus da hepatite C. Dalton, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Quando eu falei da fila para transplante aqui no Espírito Santo, quem está lá no início da fila, quem está na frente lá, ele tem o direito a receber o órgão que aparecer para ele ou obedece uma fila nacional? Olha, o que acontece é muito simples. Vamos imaginar que aqui no Espírito Santo nós tenhamos hoje um doador. Vai ser feita uma consulta à fila da Central Estadual de Captação de Órgãos, primeira coisa. Então é por compatibilidade de ordem sanguínea, o que está mais grave vai ser eleito e a equipe vai ver se há uma compatibilidade, que esse é o segundo critério mais importante. O primeiro é a gravidade, o segundo é a compatibilidade. Muito bem. Também vai ser consultado a fila nacional. Por quê? Porque mesmo eu tendo um paciente gravíssimo aqui, eu posso vir a ter um outro mais grave no Rio de Janeiro, em Salvador, em São Paulo, enfim. Então, nesse momento, esse órgão será transplantado nesse paciente que está mais grave. Agora deixa eu dar um exemplo hipotético aqui para você me responder bem rápido aqui, que o nosso programa já está quase chegando ao final. Se eu tenho alguém na família que está na fila, precisando de coração, e alguém da minha família morre e o coração é compatível com ele, eu posso decidir esse coração eu quero para o meu parente? Não, nem o coração, nem nenhum outro órgão, a não ser, veja bem, o transplante entre vivos, que já foi explicado aqui também, pode ser entre parentes até 4º grau. Mas esse é um caso específico e que na hora certa vai se procurar fazer dentro das regras da lei existente. Ok, então Adalto, o programa chegou ao final, eu gostaria que você fizesse as últimas considerações, dá o recado aí para o telespectador, quem está na dúvida de ser um doador de órgão ou não, fica à vontade. Bom, eu gostaria sem dúvida de deixar a seguinte mensagem: ser um doador de órgãos hoje não é uma coisa tão assustadora como já foi no passado. Você que está me ouvindo e que tem esse desejo, converse com a sua família, explique para a sua família o seu desejo em vida, porque eles é que vão autorizar essa doação no momento que você for a óbito. Outra coisa importante é que a família esteja preparada para receber essa notícia e para entender o processo todo, porque muitas vezes o paciente que foi a óbito e que vai ser um doador, a transferência do corpo dele para o velório pode chegar até pelo menos 24 horas e isso às vezes tem afastado um pouco as famílias. Seja doador de órgãos, faça como muitas pessoas já fizeram e devolva para nós, pessoas como eu, uma segunda chance de poder estar sobrevivendo aqui. Ok, muito obrigado Adalto pelas suas explanações aqui, parabéns pelo seu trabalho, você tem uma história de vida muito bonita, assim como a Mitzi Rossi, né? A história de vida dela, da família dela toda é muito bonita, a decisão de doar os órgãos do filho, né? O Davidson, Vitor Rossi, que morreu com 20 anos de idade, um garoto, né? Um menino, e que ajudou, através da morte, a dar mais vida para outras pessoas. Adalto, obrigado, mais uma vez parabéns, a gente vai ficando por aqui, lembrando que ser doador é importante, doar órgãos é doar vida. E esse é o papel nosso aqui, nosso papel da imprensa, o papel do programa Oportunidades. A gente vai ficando por aqui então, a gente volta na próxima semana. Até lá!